Bom dia, muito bom dia para mais um episódio da nossa sequência de lives estudando o Espiritismo, nosso episódio 2 hoje, das nossas lives semanais de estudo do Espiritismo. Vamos aguardar o pessoal chegando, enquanto isso a gente vai aí fazendo uma breve revisão de tudo que a gente viu na aula passada. A gente falou um pouquinho sobre, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que a gente falou na semana passada, sobre o centro de força. Então a gente viu aí os impactos, né? Toda a nossa relação do nosso corpo, com a interação com o meio, a importância, como cada centro de força tem uma conexão, como eles se conectam o nosso perispírito, o nosso corpo físico, e como cada centro de força aí tem uma importância, uma relevância muito essencial para o nosso bem-estar. Bom dia, gente! Quem chegou agora, Luciana, Michele, Dê, sejam todas muito bem-vindas. Então, eu vou começar já. Peguem a aguinha de vocês, eu vou pegar a minha aqui. Vamos começar já fazendo a nossa oração, para a gente abrir a nossa aula já com energia, com os nossos corações e nossas mentes conectadas. Então, fechando os olhos rapidamente, elevando o nosso pensamento a Deus, respirando fundo, relaxa. Permita que a sua mente consciente, sua mente inconsciente e a sua alma se unam nesse momento, para te trazer o estado de presença, se desligando aí de preocupações, se desligando de dúvidas e trazendo a sua mente, a sua consciência totalmente para o momento presente e se unindo aí a sua mente consciente, inconsciente e a sua alma para trazer o melhor entendimento de tudo que a gente vai conversar hoje, nessa aula de hoje. Pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe, da equipe que nos acompanha nos estudos do Espiritismo. E vamos então elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, iniciando com a sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, bom dia, Dani, Emily e todo mundo. Como vocês estão, gente? Nossa, eu tava com saudade. Eu já pensei, ai meu Deus, eu devia voltar a fazer mais live. Mas é que tem outras coisas, né? Eu tô trabalhando no curso. Deixa eu melhorar aqui o enquadramento. Vê se ficou melhor assim. Tô com o meu celular cair, peraí. Melhorou assim? Melhorou, né? Tô um pouco mais centralizado. Tava muito baixinha. Porque eu levantei um pouco o suporte. Comprei um suporte novo. Quem lembra do dia que o suporte quebrou? Gente, vamos lá. Então, semana passada a gente falou dos centros de força. A gente entendeu bastante as interações das energias. Falamos das funções dos centros de força, do nosso corpo etérico. E a gente vai hoje falar sobre um pouquinho das comunicações com os espíritos. Olha que legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza das comunicações com os espíritos. Bom dia, meninas lindas. Eu trouxe esse conteúdo da primeira parte da nossa aula do Livro dos Médiuns e a gente vai entender um pouquinho aqui alguns aspectos. Então vamos lá. Deixa eu ver minha caneta. Eu gosto de ficar falando com a caneta na mão. Então vamos lá. Todo efeito que se revela em sua causa um ato de livre vontade, ele acusa uma causa inteligente. Essa inteligência, quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos, a gente já não são mais simples manifestações inteligentes, mas são verdadeiras comunicações. Carlos Eduardo, bom dia, seja muito bem-vindo. Então, tornando-se cada vez mais extensas, explícitas e rápidas. Então, a gente está falando o quê? Das comunicações com os espíritos. Como que elas surgiram? A gente viu no final da nossa maratona Quaresma Espírita, a gente estudou isso em 2 aulas, que foi o fenômeno das mesas girantes, que eram, né, eles faziam aquele barulho, e foi observado que existia aí um padrão, que era um padrão que tinha uma lógica. E a partir do momento que tinha aquela lógica naquelas manifestações, então eles começaram a entender que existia uma inteligência por trás daquilo. Entender, então, qual era a inteligência extrafísica que tinha por trás daquilo. Então, olha só,
E aí, quando essas comunicações começam a se tornar mais robustas, mais continuadas, cada vez mais extensas, mais explícitas, elas se transformam realmente em verdadeiras comunicações, como as que a gente mantém entre homens e mulheres, entre pessoas encarnadas. Tá? Então foi se requintando, né? Veio do fenômeno das mesas girantes, aí veio, eles começaram, quando eu li, eu fiquei até, e olha que eu não lembrava disso quando eu estudei no Centro Espírita, foi dos nossos estudos da Maratona Quaresma Espírita, que eles colocaram um lápis no pé da mesa. E aí eu falei assim, gente, lápis no pé da mesa, um negócio muito trabalhoso, né? E hoje a gente vê a psicografia tão mais simples, digamos assim, e eles faziam lá um esquema lá para dar certo. Mari, bom dia, seja muito bem-vinda, querida. Estamos falando da natureza das comunicações com os espíritos. Então vamos lá, conforme aprendemos, né, na escala espírita, a gente fez na aula 31 da Maratona Quaresma Espírita, quem quiser assistir, a gente estudou aí a escala e a progressão dos espíritos. E a gente viu o quê? Que existe uma variedade infinita entre os espíritos sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade. Então são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos perfeitos. Dentro dessas classificações, existem mais ou menos de 3 a 4, essas são as ordens, né? Então tem as 3 a 4 categorias, digamos, subcategorias, né? Então você tem espíritos bons, que estão muito mais ligados, mais próximos aí dos espíritos imperfeitos, mas que eles já começaram a se refinar moralmente, começaram a entrar nessa frequência dos espíritos bons. Tem diversas características dos espíritos bons, e tem os espíritos bons que já estão indo aí quase para um nível de espírito perfeito. Então são as categorias. Por isso que se chama escala dos espíritos. Então olha lá, conforme nós aprendemos na escala espírita, dentro dessa variedade infinita entre os espíritos, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, concebe-se assim uma diferença entre as comunicações. O que ele quer dizer? Se existem espíritos menos evoluídos, espíritos intermediários e mais evoluídos, assim também vão ser as comunicações dos espíritos. Não necessariamente todas as comunicações vão ser super elevadas, vão ser super maravilhosas. Mas o que vai depender também é a relação do médium. Então, por exemplo, a gente vê... Eu me lembrei muito das caixinhas dos mentores que eu tô fazendo, porque eu sinto muito, eu percebo muito do que é falado aqui. Então, vamos continuar, que aí eu vou trazendo exemplos. Então, há de se observar, então, a elevação ou inferioridade das ideias nas comunicações. Sem o seu saber e a sua ignorância, os seus vícios e as suas virtudes, assemelhando-se às comunicações entre os homens encarnados. Então a gente acha assim, eu vou receber uma mensagem psicografada, só vai ser dos mestres ascensionados. Não, são de espíritos. Espíritos também estão em processo evolutivo, assim como nós encarnados. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E lembrar que a gente sempre vai se unir por sintonia, tá? Então tomar cuidado com isso. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa aula hoje. Então, assemelhando-se às comunicações com os encarnados. Agrupam-se em 4 categorias. Então, as comunicações com os espíritos, elas têm 4 categorias. Primeira categoria, as comunicações grosseiras, que são aqueles espíritos bem involuídos, né? Então, expressões que chocam a decência, eles essas comunicações emanam de espíritos de camada muito baixa. E são triviais, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e muitas vezes até ímpia. Então é aquela coisa bem maldosa mesmo, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção, e eu vou falar até sobre mim como médium, e eu quero que vocês me contem se isso já aconteceu com vocês. Não sei se já aconteceu com vocês, de repente você tá lá de boa vivendo sua vida, e acontecer, vamos supor assim, tô voltando da academia, caminhando, tal, pensamentos, de repente começa a vir uns pensamentos ruins, assim, tipo de xingamento, de pensamento negativo. Isso já aconteceu comigo, e assim, tô ótima, de repente vem uns pensamentos assim, mas isso daí não sou eu,
sabe? Ou você tá pensando numa pessoa, numa situação que aconteceu e vem, assim, adjetivos super baixos em relação àquela pessoa. E aí eu olho e falo assim, mas peraí, isso não são palavras que eu estou acostumada a utilizar no meu dia a dia. Então, por isso que a gente é orar e vigiar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso vocabulário, porque através do seu vocabulário, digamos assim, através do conjunto das palavras que você vai eleger para reger o seu vocabulário, a sua maneira, a sua linguística, né? A maneira como você se expressa, você já vai conseguir filtrar se determinados pensamentos já são seus ou não. Então, como é que eu vou fazer para identificar quando um pensamento, um sentimento é meu ou não? Você tem que ter uma linha guia. Quais são os pensamentos e os sentimentos sadios? É claro que a gente tem altos e baixos emocionais, a gente tem momentos que a gente está mais triste, a gente tem picos aí e vales, né, de processos bioquímicos que podem gerar até ansiedades, leves depressões e por aí vai. Mas é muito importante você saber o que rege a sua comunicação. Isso aí a gente já está saindo de espiritismo, percebe? A gente já está indo para comunicação. Então, por exemplo, eu não gosto de falar palavrão. Eu sou uma mulher, eu convivo muito com a minha mãe, com a minha avó, sempre trabalhei muito com mulheres. Então, assim, não acho legal. Óbvio que às vezes, uma vez ou outra, você faz uma brincadeira, ou você tá exacerbando uma situação para deixar o negócio meio alegorizado, solta aí um palavrão. Mas no dia a dia, ou comete um erro, né, gente? Quem nunca cometeu uma burrada aí no trabalho e depois, grila e fala um palavrão sem querer, soltou lá. Mas são coisas pontuais, em situações pontuais. Então fica também a sugestão para quem fala muito palavrão, principalmente se a gente é adulto, né? A gente é adulto, a gente tem que ter já um requinte. Lembra da nossa live de mentalidade e performance? Quem que assistiu? A gente fala sobre a questão de estudar, né? A gente estuda na escola e depois a gente para de se desenvolver. Então é isso mesmo, o nosso vocabulário, a nossa comunicação, e aí novamente a gente está indo aí já para programação neurolinguística e comunicação. Eles têm que estar sempre também amadurecendo, também refinando, também requintando. Então a gente ter esse cuidado com as palavras é muito importante, tá? Alinhar com a nossa maturidade e alinhar com o quê? Vou até falar, né, nosso cenário de vida, que a gente tá no meio do cenário de vida. Alinhar nossa comunicação, nosso comportamento, nossa mentalidade com o quê? Com o que eu tô buscando pra minha vida. Se eu tô buscando evoluir, todo o conjunto do meu ser, por isso que o próximo mês a gente vai trabalhar autoimagem nas lives de mentalidade e performance. Todo o conjunto do meu ser deve evoluir junto. E isso também diz respeito à minha comunicação, né? Meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos, tá? Tudo isso. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente está falando aqui das comunicações grosseiras. E quando a gente fala de comunicações grosseiras e a gente fala de união por afinidade de frequência, existe sim a chance de você atrair espíritos grosseiros. Só que você tem a capacidade de discernir. E você tem a capacidade de falar assim, esse pensamento não é meu. Esse sentimento não é meu, tá? Então, e aí eles se aproveitam do quê? Da nossa baixa vibração. Às vezes você tem um dia que você não tá legal, às vezes você tem um dia que você teve uma discussão que te deixou chateado, aconteceu alguma coisa que deixou chateado, entendeu? Então, fique atento a isso, tá? Eu quero enfatizar porque realmente eles estão entre nós, né? A gente vive num plano onde a gente só vê o físico, mas existe toda uma comunidade extrafísica. Existem espíritos desencarnados. E pelo nível evolutivo do planeta Terra, sejamos sinceros e reconheçamos que o nível evolutivo dos desencarnados, a média, não deve ser a flor mais cheirosa do jardim, com todo respeito, entendeu? Então, continuando. Primeira categoria, comunicações grosseiras. Segunda categoria das comunicações dos espíritos, são as comunicações frívolas. O que é isso? Elas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos. São mais maliciosos do que maus. Falam muito e não dizem nada. Vagueiam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem
nas comunicações. E aí eu te falo, talvez esse seja até mais perigoso do que o outro, porque o outro é tão rude, que você consegue ver que claramente aquilo não tem nada a ver com você. Mas as comunicações frívolas são o quê? É aquela maldadezinha, vamos fofocar, destilar um veneninho. Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Por isso que é um constante orai e vigiai. Então, fazer determinadas, sempre assim, sabe? Fazer determinadas piadas depreciativas, isso demonstra que a gente tem problema de autoestima, tá? Então, se alguém que está assistindo ao vivo ou gravado, eu quero que pratique a autoobservação e faça essa reflexão. Se você é uma pessoa que tem o hábito de fazer piadas depreciativas, olhe-se no espelho e pergunte-se como é que você se vê. Como é que você se enxerga? Quais são os primeiros adjetivos, as primeiras qualidades que você vê em você quando você se olha no espelho? Você se critica, se diminui ou você se olha com carinho, com compaixão e com autoacolhimento, tá? Então toma muito cuidado. É uma coisa assim que a gente tem que emergir de nós mesmos, sabe? E aí nesse emergir, nesse processo que é a vida, a jornada da vida, a gente tem todas essas influências à nossa volta que vão se unindo. Então se você ficar uma pessoa crítica, reclamona, que tipo de amigos espirituais você vai atrair para você, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Olha lá, vagueiam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas comunicações, tá? Então aqui a gente tem as comunicações específicas, né, dos espíritos com os encarnados, quando a gente fala de uma sessão mediúnica, quando você fala de uma mesa girante, quando você fala de uma psicografia, uma psicofonia, existe um processo, tá? Mas no dia a dia a gente tem que lembrar que existe sim uma interação, tá? E a gente tomar muito cuidado com isso. Continuando então, aí eu já falei aqui, ó, vigiar pensamentos, fala e comportamento. A terceira categoria das comunicações com os espíritos são as comunicações sérias, ou seja, elas têm um fim útil, certo? Então são comunicações que elas realmente são úteis, elas trazem informações para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar e por aí vai. Então, mesmo sérias, elas não estão isentas de erros. Olha só, então como a gente vai distinguir, né? Elas se distinguem as comunicações sérias em verdadeiras e falsas. Então ainda assim a gente tem que saber ter um filtro, ter um cuidado. Isso a gente vai adquirindo com a maturidade, né? Nós estamos em 2024, comecei a desenvolver a minha psicografia em 2018. Psicografei muito em caderno, muito na minha casa, em cadernos e cadernos de psicografia, só pra vocês terem uma ideia. E a parte mais engraçada é que meus mentores têm todo um processo para você se conectar com seus mentores e tudo. E a parte mais engraçada é que meus mentores, eles me falavam coisas tão legais, tão boas, que eu parei de psicografar, porque eu tava numa época assim que eu falei, não, é impossível isso acontecer. E aí, hoje em dia, as coisas que estão se desenrolando na minha vida, elas estão levando para desencadear exatamente nas coisas que eles falavam. Então, assim, é muito real isso, mas a gente tem que ter a delicadeza de ponderar. Por exemplo, quando eu faço as mensagens das caixinhas dos mentores, eu acesso o campo da pessoa, é muito interessante. Já vi, assim, teve caso que não autorizou mandar mensagem, teve caso que não estava conectando com o campo das pessoas. Então, assim, tem todo um processo para você acessar o campo da pessoa, você captar a mensagem. E eu trabalho com radiestesia, então eu também uso o pêndulo para confirmar alguns detalhes da mensagem. Mas o sentimento é muito forte. Tanto que tem algumas pessoas que elas respondem a mensagem, fez sentido, obrigada, não sei o quê. E aí ainda coloco algumas coisas no privado para a pessoa. Falo, olha, eu senti isso, seria bom isso. Tem muita gente que veio aí das terapias que eu falo, olha, faz uma troca, às vezes até olho na radiestesia, quantas sessões que a pessoa tem que fazer, porque ela às vezes arruma uma outra amiga terapeuta e faz uma troca. Então eu falo, faz umas 2 ou 3 sessões para isso e por aí vai. Então assim, tem muita coisa
para uma comunicação séria, verdadeira, tem muitos filtros que a gente pode passar, tem muitas formas. Então, tenhamos também a humildade da gente reconhecer isso. Um outro ponto que que eu acho que eu não trouxe aqui na parte que eu fiz de explanação, que foi o seguinte, quando a gente recebe assim, eu recebi agora uma canalização de Jesus Cristo, da Mãe Maria. Você vê que na meditação a gente sente a presença, né? Sentimos a presença gostosa da Mãe Maria, etc. Mas numa psicografia é muito delicado eu falar, eu recebi essa mensagem aqui e era de Jesus Cristo. Eu, particularmente, não gosto de assinar mensagem. Então, assim, eu prefiro fazer a mensagem. O importante é o teor da mensagem, né? Então, é importante sempre ter esse filtro. Mas eu não psicografo, mas às vezes você não sabe, você pode receber uma mensagem, e aí é importante você ter esse filtro aí da interpretação, tá? E aqui a gente está estudando espiritismo, então não tem como não falar disso. A quarta categoria são as comunicações instrutivas. Olha lá, comunicações sérias que têm por finalidade os ensinamentos dados pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e por aí vai. Então a gente vê, por exemplo, quando a gente vê Allan Kardec codificando a doutrina espírita, o que ele fez? Ele fez comunicações instrutivas. Então, para a gente entender, novamente, como é que foi criado o Livro dos Espíritos? Ele não pegou um médium que psicografou tudo e falou, legal, tá bacana, vamos compilar no livro. Não, foram dezenas, centenas, milhares de médiuns que ele envolveu neste processo. Mandou para todos as mesmas perguntas e todos devolveram com as mesmas respostas, exatamente as mesmas palavras. Então não tinha como aquilo não ter uma credibilidade, tá? Então, assim, vai muito ligado à maturidade do médium, ao arquivo de conhecimento do médium, à biblioteca, né, do médium. E, por exemplo, eu vejo que para mim eu tenho muita facilidade de ver coisas de saúde, porque talvez seja uma coisa da minha missão, por conta das curas energéticas também. Então, assim, cada pessoa, cada médium também vai ter uma linha de atuação e por aí vai. Tá? Então, cada pessoa é um caso, o importante é o quê? A gente ir refinando, ir requintando, ir trabalhando. Então, ele fala, as comunicações sérias têm por finalidade os ensinamentos dados pelos espíritos sobre a ciência, moral e filosofia. Lembrar que os espíritos se unem por afinidade e a nossa casa não é lugar de fazer sessão espírita. Sempre lembrar disso. Eu vou fazer evangelho no lar, receber umas amigas, vou fazer sessão de canalização para elas depois. Cuidado! A sua casa não é lugar de sessão espírita. Quer fazer uma canalização para os amigos, quem já fez curso, quem tem especialização? Lembre-se de fazer o seguinte, tem um momento seu, se conecta com seus mentores, faz todo o seu ritual, aí você faz a canalização, tá? Então, nossa casa não é lugar de fazer sessão espírita para ficar recebendo comunicação de espírito. Não é assim que as coisas funcionam. Então, por exemplo, continuando aqui, os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agindo sobre os nossos órgãos e os nossos sentidos, eles podem se manifestar à visão nas aparições, ao toque pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição pelos ruídos, ao olfato pelos odores. E é muito real. E eu trouxe alguns exemplos aqui de comunicação dos espíritos. Eu vou trazer eu trouxe 3 exemplos de sonhos, tá? Se alguém tiver aqui ao vivo aqui e tiver algum exemplo e quiser compartilhar, fica à vontade, que eu vou ler aqui pra gente assistir, pra gente saber, e eu não vou falar seu nome, então vai ficar gravado com privacidade. Eu tive 2 sonhos, eu vou contar um sonho de uma amiga minha, que é bem ligado a essas manifestações. Um sonho, eu sonhei, era uma amiga minha, que ela tem 2 irmãos. E ela também é espírita, tudo. E eu sonhei que eu entrava num carro e um dos irmãos dela, o mais velho, estava no banco do motorista. E ele falava assim, você ficou sabendo do fulano? Que era o irmão, não vou falar o nome, óbvio, por questão de privacidade. Você ficou sabendo do fulano? Eu falei, não. Isso tudo num sonho, gente. Eu falei, não. Ele falou assim, então, ele foi meditar e aí ele não quis voltar. E ele desencarnou. Aí eu acordei. É aquela história, né? Eles mandam a bomba e aí a gente acorda. Aí, ai meu Deus do céu, eu não acredito que eu sonhei isso, tal, não sei o que, papapá. E aí, não é a primeira vez que eu tenho esse tipo de sonho, esse tipo de intuição.
Aí eu peguei e passou uns dias, eu falei, preciso conversar com ela. É uma pessoa que eu tenho liberdade. Aí eu cheguei, mandei mensagem pra ela. Falei, olha, eu tive um sonho assim, oi, tudo bem, como é que você tá? Não sei o que, né? Tive um sonho assim, assim, com seu irmão assim, assim, assim. Como é que ele tá? Ela falou assim, olha, ele tá super mal, terminou o noivado, caiu de moto, quebrou, machucou o joelho, fez uma cirurgia, vai ter que fazer outra. Ou seja, tava realmente num contexto. Então, na verdade, quando eu entendi, ele foi meditar, ele foi operar. Falei, então, toma cuidado, porque nessa cirurgia pode ser que aconteça alguma coisa mais grave. Porque a alma, gente, vai perdendo a esperança. Às vezes a pessoa tem um planejamento. Ontem eu estava pensando muito sobre a questão, né, do tempo do desencarne. Às vezes a pessoa tem um planejamento de viver muito tempo, mas se a alma não consegue ser conduzida naquele planejamento dela, se ela acaba estacionando aqui nas dores e sofrimentos, em alguns problemas que acontecem, se bloqueando, e começa a perder a esperança, a alma mesmo quer ir embora. Percebe? Então tem que tomar muito, a gente tem que realmente administrar essas frustrações, essas tristezas, buscar ajuda, buscar fazer procedimentos terapêuticos e ir limpando e ressignificando essas questões. Enfim, contei pra ela, aí eu falei, eu vou dar uma olhadinha depois na energia dele e tudo. Aí passou uns dias, sei lá, uma semana, fui olhar a energia dele, tava ótima. Falei, nossa, o que aconteceu? Eu fui na energia dele e vi uma luz dourada descendo, assim. Ela falou assim, minha mãe foi num centro espírita e fez um tratamento lá pra ele. Eu contei pra minha mãe, ela fez um tratamento pra ele. Então, quer dizer, ajudou, tá? Então, esse é um caso de manifestação que vem por sonho, tá? De comunicação. Eu tive já um caso também de uma pessoa muito próxima que, numa situação assim, que eu sonhei que ele tava em determinado lugar, numa rua tal, e a gente tava naquele lugar e teve um assalto. Pra resumir bem a história, tá, gente? Pra manter a privacidade. E teve um assalto. E aí eu fui, na ocasião, eu fui confirmar com a minha radiestesista na época. Hoje em dia eu já faço as confirmações eu mesma. O que eu faço quando eu quero confirmar uma situação? Eu acesso ela diversas vezes. Eu confirmo hoje, eu confirmo amanhã, eu confirmo daqui, eu vou confirmando várias vezes, em diversos contextos, diversos momentos. E aí, quando sempre há uma resposta para uma direção, aí eu já sei que aquilo tá certo. Então, são esses filtros que a gente vai passando, entendeu? Então, por exemplo, e aí eu contei para essa pessoa, confirmei na ocasião e contei. Falei, ó, tal situação, a gente viu até um dia que seria mais propício para aquele assalto acontecer. Adivinha, um dia que a vibração da pessoa estava abaixo, tá? Então, o que mais? Um outro caso que eu quero... Tem vários casos, gente. Eu tive um caso em 2020, eu tava fazendo uma radiestesia na minha casa, sozinha na minha casa, e aí os meus mentores, olha isso que vem por audição. Ouvi nitidamente, meus mentores falaram assim, sua avó está para desencarnar. Ela está perdendo a esperança na vida. Por quê, né? Morava sozinha minha mãe e minha avó, e as duas ficavam o dia inteiro naquele jornal. Imagina, jornal na época da pandemia, né? Era as covas, era aquelas coisas dramáticas. Aí lá fui eu fazer um tratamento para limpar essas questões aí. Então, nem foi a primeira vez que ela quase desencarnou. Ano passado também ela quase desencarnou. Fiz um tratamento também. Claro que, gente, a gente tem que respeitar quando chega a hora da pessoa, mas eu já sei que não é ainda a hora dela. Então, uma coisa é você desencarnar porque você cumpriu a sua missão. Outra coisa é você desencarnar porque você perdeu a esperança na vida e não quer mais viver. Entendeu? Então, vamos colocar os pingos nos is aí. A gente tem que acreditar na vida, sabe? E aí eu contar um caso de uma amiga minha, que a mãe dela desencarnou, ela era jovem, e aí, sei lá, 10 anos depois, assim, talvez mais até, 15 anos depois, e ela me contou. Ela falou, nossa, Ivete, eu sonhei com a minha mãe. E eu sonhei que a gente tava numa igreja, ela chegava, ela elogiava meu cabelo. Mas, Ivete, eu senti o cheiro da minha mãe. Eu acordei com o cheiro da minha mãe. Então, assim, tô contando por quê? Pra gente entender que vem de diversas formas, percebe? Não necessariamente eu preciso sentar e fazer uma psicografia. Então, essas comunicações, elas realmente acontecem de diversas formas. Então, saiba identificar. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai trabalhando, desenvolvendo, por isso é muito importante. Quando eu comecei meu desenvolvimento, eu era um pouco refratária a estudar. E aí eu recebi diversas mensagens, diversas comunicações me orientando a estudar. Hoje eu entendo por quê. E realmente estudar, tudo, né, gente? Estudar faz a diferença. A gente tem mais entendimento.
Então vamos lá. Então, o que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações. Então, são eles as pancadas, no caso das mesas girantes, a palavra e a escrita. Nós vamos desenvolvê-los em capítulos especiais. Então, a gente vai voltar aí mais adiante a olhar cada um. A gente viu, teve uma live que a gente falou dos médiuns psicógrafos, né? E eu quero falar um pouquinho também, que eu estudei ontem e acabei não trazendo oficialmente, sobre as perguntas que a gente pode dirigir para os espíritos. Não são todas as perguntas que fazem sentido a gente fazer. A gente tem que ter um bom senso de fazer as nossas perguntas, tá? Eu vou trazer isso com mais detalhes numa próxima aula, mas eu vou falar por alto. Então, vamos lá. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Os espíritos, quanto mais elevados, mais eles vão gostar de perguntas sérias, tá? Se ficar de gracinha, o que vai acontecer? Vai atrair espíritos daquelas duas categorias lá, olha, as comunicações grosseiras e frívolas, porque você vai atrair por afinidade. Então, toma muito cuidado de ficar com gracinha, de ficar fazendo pergunta boba, tá? E eu vou te falar, eu acho que nesse ponto, com todo respeito, sem modéstia, sou meio de certa forma privilegiada. Eu já contei numa live que uma vez eu vi um filme muito nada a ver, mas olha como minha pergunta teve sentido, apesar de ser de uma forma, por conta de motivada por uma coisa nada a ver. Era um filme de vampiro, que no fim todo mundo virava vampiro, né, pra resumir a história. E aí eu fui perguntar para os meus mentores se existia, né? O filme começava que a mulher, no meio da história, explicava que a mulher virou vampira porque ela estava no meio do mato, no carro, o carro pifou e ela foi na floresta procurar ajuda e encontrou uma casa que tinha um cara que era vampiro. Sabe umas coisas assim? E aí eu perguntei para os meus mentores, eu falei assim, existe esse tipo de coisa no meio de uma floresta, no meio do nada, né? Sei lá, tem cada coisa nesse planeta que a gente nem imagina. E eles falaram que não. Olha que lindo a resposta que eles me deram. Eles falaram que não, porque na verdade toda a criação, tudo que existe no planeta Terra foi criado para a existência do ser humano. E um ser assim seria um grande parasita que iria acabar com a vida humana. Então olha que delicadeza, que elevação eles falarem isso. Eu perguntando por uma coisa super chula, que era um filme bobo de vampiro. Mas a minha pergunta, ela tinha um fundo inteligente, que era o quê? Existe algum tipo de parasita que poderia ser uma ameaça para a vida humana? Eles falaram, não. Toda a criação do planeta Terra foi feita para a existência da vida humana. E olha, a gente nem dá tanto valor, né? Assim, no dia a dia, nem imagina como a vida é preciosa e por aí vai. Então, vamos lá. Então, tem as perguntas simpáticas e antipáticas. Lembrar que dependendo... E também tem muito do nosso coração, né, gente? É igual quando a gente vai fazer oração a Deus. A intenção que a gente carrega no nosso coração, ela é muito importante. Por que eu tenho meu ritual matinal, né? Faço meu áudio de reprogramação mental, minha radiestesia, faço radiestesia para a família inteira, põe o nome de todo mundo, faço junto lá. Quero até fazer uma para o nosso grupo. Por que eu faço? Faço yoga, que está me ajudando muito, assim, em todos os aspectos, não só no físico. Está sendo muito gostoso esse momento. E me canso, tenho preguiça, etc. Vocês não têm noção. Mas por quê? Porque isso vai me colocar em sintonia com o quê? Né? Quando a gente fez a maratona Quaresma Espírita, como é que ficou a nossa mente? Claro que tem hipnose, que assim, é incontestável que as meditações e que a hipnose fazem uma grande diferença na nossa performance mental. Mas como é que fica a nossa vibração? Muito mais elevada, tá? Então, vamos lá. Pergunta sobre o futuro. A gente pode... E ele fala uma frase interessante. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Então, assim, tem que ter... Óbvio que eles podem passar respostas sobre o futuro, mas quando é de interesse para a gente conhecer. Inclusive, na nossa segunda parte, a gente vai falar sobre uma mensagem sobre o futuro, que são os chegados, os novos tempos, toda a questão da transição planetária, tá? Pergunta sobre as existências passadas e futuras. Novamente, somente quando é útil para o seu crescimento nesse momento. Tá? Eu já tive algumas revelações aí de algumas vidas passadas, mas eu sempre procurei que nos meus processos terapêuticos entender se no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte, né,
dos nossos sofrimentos atuais, a origem dos nossos sofrimentos, que podem ser tanto dessa vida como de vidas passadas. Então, procedimentos terapêuticos eu já conseguia associar, foi daquela vida que me contaram, assim, mas na verdade é uma só, gente. O que a gente tem que curar agora, e curando agora, independente se foi nessa vida, numa vida passada, não importa. O importante é o que a gente pode e deve fazer no momento presente, tá? Pergunta sobre interesses morais e materiais. Certamente que pode ser feito, mas a gente tem que sempre lembrar de usar esse bom senso. Então é sempre lembrar do bom senso e que a gente vai estar atraindo espíritos afins com a nossa intenção. Eu vou perguntar sobre o fim do mundo, só que eu vou perguntar sobre o fim do mundo com o coração na malícia. Você vai atrair um espírito malicioso? Ou não? Vou perguntar sobre o fim do mundo, mas para os meus mentores, para me darem uma orientação que tenha uma palavra, uma frase agradável. É um outro tipo de espírito que a gente vai atrair. Então, pergunta sobre os destinos, né? Sobre a sorte dos destinos dos espíritos. Eles dão, inclusive, de boa vontade, para a gente entender como é que funciona essa vida após a morte. Pergunta sobre a saúde. E olha o que ele fala aqui. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso, dela se ocupam com boa vontade os espíritos quando eles são indagados, né, questionados. Mas, como há entre eles ignorantes e sábios, não convém mais por isso do que por outra coisa dirigir-se ao primeiro que chega. Ou seja, novamente a gente tem que construir um relacionamento com os nossos mentores, tá? Porque a gente vai começar a entender quem é quem, qual é qual, o que é o que, tá? Isso é muito importante. Pergunta sobre as invenções e as descobertas. Isso é muito interessante, porque olha o que ele fala que legal. Pergunta sobre as invenções e descobertas. A ciência é a obra do gênio. Não deve adquiri-la senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança no caminho. Que mérito teria se não houvesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Vou falar o que está escrito aqui, tá, gente? Todo imbecil poderia tornar-se sábio a esse preço. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Depois, há uma outra consideração, a de que cada coisa deve vir a seu tempo. E quando as ideias estejam maduras para recebê-las, se o homem tivesse esse poder, transtornaria a ordem das coisas, fazendo crescer os frutos antes da época. Então, o que ele quer dizer? Existe uma assistência espiritual, tá? Porém, ela vem quando a gente está já no caminho. Olha só a história de você caminha e você coloca o pé e Deus coloca o chão. Existem, né? Eu tô até vendo eu preciso até achar esse livro, que eu comentei numa live da Maratona Coração Espírita. Diversas invenções que já estão prontas na espiritualidade. Se eu não me engano, são as sete chaves. Eu não lembro 7 chaves do que, eu anotei, eu vou procurar num caderno meu. Que tem uma cena que a pessoa vai num galpão e tá cheio de coisa assim, e o anjo fala pra pessoa assim: isso aqui são todas as invenções que estão esperando as pessoas no planeta Terra a fazer descobertas. Então a gente, mas eu sou só uma pessoa normal, gente. Fiz administração, sou de uma família normal, tenho uma origem simples, uma pessoa normal. Por que eu iria fazer uma grande descoberta? Mas eu te pergunto, por que não? Se você tem o cérebro pensante, se você tem um corpo atuante, se você é uma pessoa que tem curiosidade, por que não? Por que você aí da área da saúde, que está me assistindo agora, não pode pensar em fazer uma pesquisa científica? Não precisa ser uma coisa esse ano, pode ser uma coisa de 5, 10 anos. Ter um sonho de fazer um mestrado, um doutorado, defender uma tese. É assim que acontecem as coisas, independente do ramo de atuação. Então, comece a buscar informação, estudar o que você tem curiosidade. A gente, cada vez mais, o mundo vai se flexibilizando para que as descobertas venham de qualquer pessoa. Antigamente não, tudo era, por exemplo, se você publicar um livro, antigamente você tinha que ter lá uma editora, só tinham aquelas editoras específicas que você tinha que passar pelo crivo delas e tudo. Hoje em dia não, você monta um livro, você publica online lá na Amazon o seu e-book, entendeu? Então assim, o mundo está muito mais livre, só que a gente tem que se permitir desenvolver, explorar, crescer, estudar, aprender e nos colocarmos
como agentes de transformação do planeta, tá? É isso que é importante, porque os espíritos, eles vêm ao nosso auxílio, certo? Eu vou passar já para a próxima parte, que a gente vai ler a parte de Gênesis, a parte do futuro. Para fechar essa questão, né, das invenções, quando a gente fez o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essas lives estão nos meus canais. Como é que chama? Era Despertar com o Evangelho. Que foram 4 lives que a gente estudou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier. E tem uma passagem que eu gosto muito, quando eles estão preparando os bandeirantes, já citei outras vezes, vou citar hoje de novo, que os bandeirantes ficam impressionados, que eles tinham que caçar o ouro, e o anjo, e eles falam assim, mas caçar o ouro não é uma coisa muito material, a gente não tinha que ter uma missão mais nobre? E o anjo fala, mas é que através da busca do ouro, vocês vão povoando o Brasil adentro, a terra do Brasil adentro. Então, por que eu tô contando isso? Porque muitas vezes grandes cientistas, grandes inventores são preparados na espiritualidade para chegar aqui e já ter esse impulso, esse desejo. Então, tenham essa vontade de buscar, de fazer, de estudar, tá? E agora a gente vai para nossa segunda parte. A gente nunca sabe o que Deus reserva pra gente. Talvez não vai ser hoje, não vai ser daqui a um ano, vai ser daqui 5 anos, 10 anos, a gente nunca sabe. Vamos agora para nossa segunda parte. A gente vai falar agora do livro A Gênese, tá bom? São chegados os tempos, os sinais dos tempos. Os tempos marcados por Deus são chegados. A gente vai falar agora da transição planetária. Os tempos marcados por Deus são chegados, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Tudo é harmonia na criação. Se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Olha só, então nada é por acaso. Tudo que a gente vive hoje no planeta, toda essa movimentação cultural, social, ela tem um porquê. E a gente vai entender, achei bem interessante, inclusive. Então, olha só, no nosso globo, tudo que existe está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem, caminham paralelamente, porque a perfeição na habitação está em relação está na relação, né, do planeta com o habitante. Então o globo evolui e nós evoluímos também, certo? Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Então, era um outro planeta na época dos homens das cavernas, hoje já é outro. Então, mais aperfeiçoados moralmente, em termos, né, a gente vai desenvolvendo a parte da inteligência, que gera tecnologia, que gera um outro cenário civilizatório pra gente, e agora nós estamos dando um salto muito grande em relação a isso. Tem uma live que eu falo da nova era da consciência, que tá nessa playlist Despertar com o Evangelho. E eu falo exatamente sobre isso. Os anos, quando foram as eras que a gente passou de algumas etapas e o quanto que a gente tá passando numa época agora, como se a gente fosse evoluir do Homo sapiens sapiens para um outro tipo de ser em relação, por exemplo, o que era o homem primitivo e por aí vai. Então, é um processo que a gente está passando, na verdade, de milhares, é como se fosse uma mudança de era no planeta mesmo, tá? Quando a gente estuda as eras na escola, sabe? É bem interessante. Então, vamos lá. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Aí eu pensei, olha que interessante, né? Abrandamento dos costumes. O que é isso? A gente é animal primitivo, a gente é rendido às paixões, instintos, e quando a gente começa a abrandar, a requintar os nossos costumes, então a gente tem uma evolução da nossa sociedade. Olha só que interessante. Então a gente já sabe muito bem o caminho que a gente tem que seguir. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império de forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços da sua
inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Olha que legal. Sabe que eu sigo um casal que eles adoram Dubai, né? E eles trabalham com um negócio de mentalidade, tudo. Eles defendem muito a visão, né, do líder de Dubai. Eu até comprei o e-book do primeiro-ministro lá, que eles têm um outro nome, né? O príncipe lá de Dubai, dos Emirados Árabes. E a visão deles é impressionante, porque tem lá os grandes prédios, é tudo muito exacerbado em Dubai. Eles criaram até chuva, né? Para vocês terem uma ideia, Dubai é uma cidade que foi construída no deserto. Eles planejaram totalmente a cidade, construíram todo um processo de infraestrutura para a cidade ser construída lá. E eles fazem até chover. Então eles fazem lá as precipitações que são necessárias para que haja chuva. E aí o que acontece? Simplesmente eles têm uma visão que a gente pode achar que é megalomaníaca. Mas a visão deles é assim: se eu posso fazer melhor, por que não? Se eu posso ter... eu vi uma entrevista dele que ele fala assim: eu quero que Dubai seja, que os Emirados, né? Que o Dubai vai ser o central e vai divulgar para os Emirados. Que nós tenhamos a melhor educação, o melhor sistema de saúde e o melhor lugar para se morar. E aí perguntaram assim: mas por quê? E ele falou assim: por que não? E aí ele ainda fala assim, que ele quer fazer isso em 5 anos. E aí o jornalista falou assim: você não acha muito ousado? E ele falou assim: mas se eu posso fazer em 5 anos, por que não? Imagina, gente, se mais líderes mundiais tivessem essa visão. Entendeu? Então, como diria o Pablo Marçal, pega esse código. Vamos lá, continuando. Então, esse duplo processo, esse duplo progresso, tanto do globo terrestre como do ser humano, se cumpre de 2 maneiras. Uma lenta, gradual e insensível. A outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido, que marca por caracteres nítidos os períodos progressivos da humanidade. Ou seja, às vezes é tranquilinho, mas às vezes parece que colocou todo mundo na panela de pressão, ligou o fogo alto e falou: vamos ver o que vai dar com essa história. Não parece que é isso? O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Tudo que é feito dessas leis é resultado da vontade de Deus, uma vontade imutável. Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e da colheita. Então, assim, o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza. O pensamento de Deus anima todas as coisas sem interrupção. Tudo penetra. É a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. E é interessante, né? Porque eu vejo um movimento de muitas pessoas se convertendo ao cristianismo. Então, existe realmente uma promessa do mundo inteiro, finalmente. Todas as religiões têm essa promessa, mas a gente está falando da cristã. Do mundo inteiro realmente digamos assim, se render a esses ensinamentos do Cristo. E a gente vem vendo a importância disso. O quanto que toda a moral, todas as práticas que foram pregadas por Cristo para que a gente trouxesse para a nossa vida, o quanto elas contribuem para bons processos bioquímicos do nosso cérebro, para um bom desenvolvimento da nossa parte realmente, do nosso encéfalo, né? Porque o cérebro ele é só uma parte do nosso encéfalo. O encéfalo que na verdade é o todo. A gente vai fazer um estudo disso mais adiante. Então, é muito interessante a gente perceber isso, tá? E existe essa promessa. E eu vejo cada vez mais pessoas. Outro dia eu vi uma moça. Vocês conhecem o Caio Carneiro? Aquele palestrante motivacional? E a esposa dele. A esposa dele é ótima também, gente. Uma mulher linda, super ativa. Faz taekwondo, também tem curso de desenvolvimento pessoal para as mulheres, tem uma empresa de joias, eles têm acho que 3 filhos, então eles têm super ótimos, assim. E ela recentemente passou por um problema que ela estava com sinusite, foi voar, perdeu um pouco de audição de um ouvido,
Então, assim, são as provas, né, que as pessoas passam. Mas o que foi legal é que eu vi um vídeo dela esses dias contando como foi que ela aceitou Jesus na vida dela. Então, cada vez mais pessoas vão começar a se voltar para Jesus. A promessa é que o Brasil seja o país que vai levar Jesus para o mundo. Olha só que interessante. Não por acaso a gente tem essa energia, né? Eu falo que a gente tem, vou falar assim, vou criar um termo novo. A gente tem esse fogo cósmico, né? Que é essa energia cósmica acentuada, que é esse fogo do brasileiro. Então vamos lá, levando agora mais para um lado cósmico, inclusive. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, ou seja, o espaço é infinito. Quando você chega no infinito, tem mais infinito. Então a gente não tem noção do que tem por aí no espaço. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob o olhar soberano do Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Ou seja, tudo que existe está sujeito à dinâmica da consciência autônoma superior que rege a existência. É o princípio inteligente, a causa infinita de todas as coisas, que rege toda a existência. E tem um porquê, um pra quê, tem os diversos níveis de frequência, e essa inteligência olha tudo e sabe o momento certo de cada passo, de cada etapa. E nós aqui no planeta Terra estamos tendo essa etapa de evolução. Dizem, inclusive, que nós estamos sendo muito, é como se a gente estivesse realmente sendo assim, um ponto de atenção entre diversas galáxias, entre diversas comunidades espiritualistas aí do cosmos, que estão voltados para esse momento de transição planetária. Tem um livro de uma pessoa espiritualista, onde ela traz um conceito que eu acho muito bacana. Eu acredito ser bem interessante para a gente ter como uma ideia. É um conceito de que o planeta Terra, ele foi criado para ser um planeta de permuta entre os outros planetas. Ele foi realmente criado para ser um planeta multicultural, multifuncional, sabe, multiétnico. Então toda essa multiplicidade que a gente tem no planeta não é por acaso, entendeu? Inclusive o próprio Brasil, se a gente for entender que no Brasil, né, vamos aí partindo desse pressuposto que vai sair do Brasil toda a visão, todo o propósito que vai transformar o planeta, o que a gente tem no Brasil? A gente tem a maior colônia japonesa do planeta, tá no Brasil. A gente tem uma grande colônia judia, só não é maior do que a americana, né, acredito eu. A gente tem todas as nações no Brasil. A gente tem Europa, tem os europeus, né, alemães, italianos, franceses, portugueses, óbvio, porque a gente foi colonizado primariamente aí pelo Brasil, por Portugal no Brasil. Então o que é isso? Tudo isso é o quê? A gente tem no micro a proposta do macro para a evolução do nosso planeta. Então tem muita coisa bacana para acontecer aí em termos de transição planetária. E dizem que é um grande privilégio para nós estarmos encarnados nesse momento do planeta, porque nós estamos vivenciando essa transformação que está acontecendo. Então é como se fosse realmente um presente. Então aproveitemos, vamos aqui cada vez mais desenvolver a nossa consciência. Então olha lá, a humanidade cumpriu até esses dias incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Olha lá, a gente desenvolveu muito, ciências, artes e bem-estar material, né, a infraestrutura, a tecnologia, mas ainda tem um grande progresso a realizar, o progresso da alma, e é o mais importante. Então, a gente entender que nós estamos num nível evolutivo muito básico, nós somos criancinhas. A gente, olha só, vou fazer um paralelo aqui com a teoria dos setênios, tá? A teoria dos setênios é assim, o primeiro setênio, a criança tá, os primeiros 7 anos, a criança tá reconhecendo que existe um mundo, né? Partindo para os primeiros 3, são setênios, mas são grandes ciclos de 21 anos. Então, os primeiros 21 anos, o que é? É a pessoa se reconhecer e a pessoa se reconhecer o mundo.
E o segundo ciclo dos 21 anos, o que é? É a pessoa entender o desenvolvimento da alma. É a etapa de desenvolvimento da alma. Então, se a gente for... E o últimos 21 anos, que seria o terceiro ciclo de 21 anos, é o quê? É a consolidação da sabedoria. É quando a gente já vai ter aí, então, um mundo mais feliz. Percebe? Então, a gente vem aqui de mundos primitivos e provas e expiações, que são como se fosse o equivalente a esses 21 anos aí, dos 3 primeiros setênios da vida. É um reconhecimento, a gente está montando toda uma infraestrutura material, a gente está fazendo todo um reconhecimento, um desenvolvimento de ciência e tecnologia que é importante. Imagina se a gente só focasse em rezar, faria lá uma fogueira, não, vamos caçar o peixinho lá no lago, fazer uma fogueira e vamos rezar. Rezar. Aí o mundo não ia se desenvolver. Olha só, a gente não para pensar, mas tudo é necessário. O problema é quando a gente leva muito para um extremo ou muito para o outro extremo. Então, olha que bacana, que legal. Construímos um planeta que tem uma baita infraestrutura, a gente consegue ter conforto, acesso aos alimentos, a gente tem a logística, a gente tem toda a infraestrutura para trazer luz, trazer água, trazer saneamento básico. E o que a gente vai fazer com isso agora? Agora a gente vai, coletivamente no planeta Terra, trilhar uma caminhada de reconhecimento e desenvolvimento da alma. E aí, olha que interessante, quando a gente parte desse texto que eu tô lendo, a gente entende que de alguma forma tudo está certo do jeito que está. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui para mim se alguém conseguiu entender, captar dessa mesma forma que eu tô falando. Tudo de certa forma tá certo do jeito que está. O que a gente precisa então agora é entender o novo momento evolutivo. E como a gente vai virar essa página? Que a transição planetária é isso, a gente está virando essa página, saindo desse aspecto mais primitivo de provas e expiações e indo para olha só a escala dos espíritos, gente, como tudo a gente pode fazer analogias e indo, né, são os espíritos imperfeitos, imperfeitos, bons e perfeitos. Então a gente está trazendo o quê? Sair dessa imperfectibilidade reinante e ir para um caminho mais construtivo, mais edificante. É como se a gente estivesse aí começando a querer acessar as primeiras, talvez as últimas etapas, as últimas categorias dos espíritos imperfeitos, para lá na frente a gente acessar aí as frequências dos espíritos bons, que já é um plano de regeneração mais avançado, quase caminhando aí para mundos felizes. Percebe? Como tudo se conecta? Quem estiver assistindo gravado, lembra de deixar um comentário sobre isso depois. Então ele fala isso, a gente já se desenvolveu. Então falta a gente desenvolver a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. É uma longa jornada, é um longo caminho, mas a gente vai trilhar, porque é o caminho natural do ser e a gente tem a força maior, a inteligência maior nos guiando. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é necessário destruir tudo o que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho. Agora a gente vai entrar num ponto interessante, que é a parte do fervor atual que nós estamos vivendo. Tal é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita antes, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Ou seja, o que ele quer dizer? A idade viril é o complemento da juventude. A gente fica jovem e depois a gente fica adulto. Então, assim também é com a humanidade. A gente tem que entender que essa fase que a gente está vivendo, a gente está vivendo esse momento que vem muito aqui, né? Como se a gente estivesse tendo... Sabe quando a criança tem os despertar dos hormônios e começa a entrar na adolescência e vem toda aquela adolescência? A gente está vivendo a aborrecência coletiva, sabe? Descobri que eu sou gente, quero mandar em tudo, Deus não acredita em Deus, porque Deus é o meu pai, que é bravo, e eu não vou obedecer ele, percebe? É uma adolescência, a gente tá indo pra adolescência, olha que legal. Então vamos lá, continuando. Então por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados.
Nesse tempo, não se trará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, um povo ou uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Ou seja, não adianta mais segurar. A gente vê, quando você começa a estudar aí geopolítica, você começa a ver movimentos em diversos países, né? Existe todo, o plano global do mal e o plano global do bem, se você for pensar, é a eterna luta do bem contra o mal. E é mais ou menos isso, porque é uma transformação global que a gente vai ter. É a última chamada mesmo. Escolha o seu lado e cada lado vai ter a sua consequência, né? Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que lhe fazem a maior oposição nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Aí você fica pensando quanto que é, sei lá, daqui décadas, 50 anos, 100 anos, vão falar de alguns hábitos que a gente tem hoje e vão rir da nossa cara, né? Com todo respeito falando isso, mas assim, e a gente achando o máximo. Mas enfim, é a nossa geração, é o nosso momento e cada coisa é seu momento. Mas o que ele quer dizer? É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, eu vou preparar no comecinho uma revisãozinha dessa visão e trazer uns pontos da pesquisa que eu fiz, porque eu fiz uma pesquisa. O livro Exilados de Capela traz bastante informação científica. E aí eu vou trazer essa pesquisa que eu fiz, das eras, tudo. Aí fica de introdução, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou explicando. É sensacional, gente. É sensacional quando você coloca um olhar, a gente não entende o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma transformação de civilização da mesma forma como quando o homem das cavernas descobriu o fogo, sabe assim? E começou a ter uma outra maneira de construir aí a sua civilização. Então é muito maior. Só que vem aqui pra mim, a gente tem que descobrir o nosso fogo interno, né? O nosso fogo da alma. Olha que legal. Então, quanto mais se avança, mais se sente o que falta. E é o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações, são como pressentimento de um estado melhor. Então, o que quer dizer aqui? Tudo isso que a gente está vivendo, aquele chamado, né? As pessoas, as próprias... Eu pensei muito nas questões de ansiedade, sabe? Do ritmo estar acelerado. E eu pensei muito assim, nas pessoas estarem insatisfeitas. Muita gente insatisfeita, tá infeliz no trabalho, não sabe o caminho a seguir, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, muita. Você entra nessas lives, assim, da galera motivacional, do pessoal motivacional, coaches e tudo, você vê a quantidade de pessoas escrevendo, como é que eu faço para saber qual é o meu propósito? Como é que eu faço para saber o meu propósito? Né? Conhece-te a ti mesmo. Tá aí o seu propósito, primeiro propósito, conhece-te a ti mesmo. E aí o segundo propósito é aquela nossa missão com o mundo, só que a gente só vai saber qual é exatamente, quando a gente se transformar. Porque a minha missão, ela não é para a Ivete, que era de 10 anos atrás, 20 anos atrás. A minha missão é para a Ivete de agora, já amadurecida, que já passou por o processo do desenvolvimento espiritual e por aí vai. Hoje eu tenho muita consciência do meu propósito. Só que se me falassem há 10, 20 anos atrás, eu ia rir. Fala, imagina, porque eu era uma outra consciência. Então a gente só consegue acessar verdadeiramente o nosso propósito quando a gente acessa, digamos, uma versão mais elevada da nossa consciência. Quando a gente acessa o quê? A nossa consciência livre dos nossos bloqueios emocionais e mentais. Não precisa ser totalmente livre, mas bem mais livre do que a nossa consciência totalmente vendada, né? Então vamos lá. Uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Olha lá, gente. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno seja diluído e o equilíbrio estabelecido. Ou seja, a gente vê muitas coisas acontecendo aí, né? Em termos políticos, culturais, a gente vê uma grande dualidade, inclusive, de ideias. Tudo isso já está
já faz parte do que está escrito para acontecer. Não tem jeito. É como se a gente estivesse vivendo um grande debate coletivo. Umas pessoas defendem uma ideia, um grupo de pessoas defende outra ideia, e a gente precisa o quê? Ponderar e entender quais aspectos da ideia do grupo A e quais as aspectos da ideia do grupo B realmente são construtivos, edificantes e vão levar a humanidade a tão sonhada e tão prometida regeneração do planeta. Percebe? Então ele fala aqui, os cataclismos gerais anunciados não são das entranhas do globo que se agitam, mas são da humanidade. Olha só. Então a gente tem que pensar muito nisso. As nebulosas reagem sobre as nebulosas, né, no espaço. As nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas sobre os sistemas. Os planetas reagem sobre os planetas. E os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. E assim sucessivamente, até o átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais, que não aparecem perturbações, senão porque a brevidade da vida não permite delas, senão os efeitos parciais. Então a gente tem que entender que o movimento é muito maior do que o tempo que 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. É um movimento que está em andamento. A gente não pode nem mais falar que está começando, tá? Porque ele já está saindo do estágio inicial do start. O start já foi dado há muito tempo, tá? A pandemia veio para fazer o quê? Uma grande virada. E aí eu diria que a gente tá assim no ápice do negócio. Só que esse ápice pode durar alguns anos, algumas décadas, né? Dizem que é alguma coisa em torno de 30 anos. Então, o tempo é muito relativo. Se você for pensar em milhares de anos, quando a gente olha a história do planeta, a história do ser humano, 30 anos não é nada, né? Mas pensando que a gente vai passar por esses 30 anos vivendo cada dia, cada mês, cada hora, cada segundo, é bastante emoção. Olha só, então a sua ligação íntima a ligação íntima do ser humano com elementos materiais sofre também influências que modificam a sua disposição. Olha lá, sem entretanto tirar-lhe o livre-arbítrio, superexcitam ou abrandam a sua atividade e por isso mesmo contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que se manifesta às vezes em toda uma população entre os homens de uma mesma raça não é uma coisa fortuita, olha só. Então essa coisa que as pessoas estão, não é por acaso, olha que interessante. Ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência de início inconsciente, que não é senão um vago desejo, uma aspiração indefinida para alguma coisa melhor, uma necessidade de mudança, se traduz por uma surda agitação. Depois por atos que preparam as revoluções sociais, ou seja, começa aquela agitação, né? Todo mundo assim, isso não tá certo, isso não tá certo. Não tô falando que cada lado tem a sua opinião. Começa aquela agitação. Depois começam o quê? Se preparam as revoluções sociais, as quais, crede o bem, tem também a sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Então, às vezes, assim, infelizmente, é aquela coisa, né? Às vezes precisa dar uma chacoalhada para as pessoas acordarem. Se a visão espiritual não estivesse circunscrita pelo véu material, verias essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Então, olha que interessante. Se a gente tivesse essa capacidade, né, coletivamente falando, ou até a ciência tivesse um mecanismo que pudesse... Um minutinho. Toma uma água. Se a ciência tivesse um mecanismo para identificar essas ondas materiais aí, magnéticas do mundo espiritual, como identifica ondas de rádio, ondas de telefonia, então a gente conseguiria ver exatamente isso aqui, ó. Se a visão espiritual não estivesse circunscrita pelo véu material, ou seja, a gente não consegue ver, veria essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Então a gente ia conseguir entender, é como se fosse, é a Matrix mesmo, né, gente? É a Matrix, tá? É como se fosse uma tela mesmo, com várias irradiações de fios condutores. Terminando, para finalizar, quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação
e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a humanidade, toda a má vontade humana se quebra. Olha lá, quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não veja isso como uma coisa mística, mas sim, veja isso como o cumprimento de uma grande lei fatal do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Não adianta, não existe nada que a gente vá pensar ou fazer que vá contra a verdade, ao que Deus tem programado. O movimento que a gente vai viver, que a gente está vivendo da transição planetária, é muito maior do que a minha vontade, do que a sua vontade, do que a vontade de um pequeno grupo de pessoas. Existe, inclusive, em termos energéticos, em termos de frequência, o quê? Uma quantidade mínima de pessoas que precisavam estar conectadas, acessando essas novas frequências. E essa quantidade mínima já foi atingida. Então, a mudança, ela é certa. Não existe como voltar atrás. Ah, mas será? Às vezes dá um pouco de desânimo, né? A gente vê umas coisas acontecendo, mas vai acontecer. O que a gente precisa é lembrar de que seja você a mudança que você quer no mundo. É isso, tá? E eu preparei uma meditação para a gente fazer uma reprogramação celular. Então vamos lá fazer a nossa meditação. Rosinha chegou depois, fica aí, faz a meditação com a gente. Vou fazer ela rapidamente, que a gente já tá meio estourada do horário. Eu sei que um monte de gente tem suas coisas para fazer, eu também tenho. Vamos em frente, gente. Respirando fundo. Fechando os olhos. Tantas informações, tantos conhecimentos novos. Você continua a todo momento respirando e relaxando. Você relaxa 10 vezes mais agora. Tranquilamente. Vai sentindo seus olhos cada vez mais pesadinhos, mais grudados no seu rosto, e você vai relaxando. A todo momento você continua respirando, relaxando, se concentrando cada vez mais nessa meditação, no som da minha voz. E você vai ter pleno controle do seu corpo. Você respira fundo. O ar sobe até os topos da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares. E você vai sentindo que a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento. E vão começar a processar tudo que foi falado aqui hoje, tudo que foi ouvido aqui hoje, tudo que foi visto aqui hoje. Vão começar a processar, interpretar, conectar com as informações que você já tem. E vão trazer de maneira construtiva e edificante novas ideias, novas percepções, novos pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos e possibilitadores, construtivos e edificantes, que vão te auxiliar a fazer grandes transformações na sua vida íntima, na sua casa, na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua vida social, na sua comunidade e no planeta Terra. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares anti-horários, fazendo uma profunda limpeza e restauração no seu cérebro, seu pescoço, seu ombro, vai descendo pela sua coluna, sua medula, vai descendo pelo seu peito, seus braços, seu tronco, suas pernas e seus pés. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. E você está bem concentrado. Mentalmente vão se abrindo os seus olhos mentais, seus ouvidos mentais. Vai se abrindo a sua capacidade de sentir cheiros, sabores, temperaturas. Então você respira fundo. O ar vai descendo até a sola dos seus pés e você vai sentindo como se raízes de luz estivessem atravessando as camadas de solo. Atravessando as camadas de solo, chegando até o centro da Terra. Essas raízes de luz, elas vão atravessando todas as camadas da Terra, no centro da Terra. Elas vão recebendo a nutrição de toda a energia cósmica do planeta Terra. Você vai recebendo essa energia que sobe pelas suas coxas, sobe pelo seu quadril. Essa energia vai subindo pelo seu tronco, pelo seu coração, seu ombro, sua cabeça. E você vai sentindo essa energia envolvendo todo o seu corpo.
E você mentalmente agora vai começar a expandir o seu corpo. Vai sentindo uma luz branca no seu peito, no centro do seu coração, brilhando cada vez mais forte. Cada vez mais forte essa luz branca vai brilhando. Você vai sentindo o seu corpo expandindo, você vai ficando com 5, 10, 15, 20 metros de altura. Vai ficando maior que a sua casa, maior que o seu bairro, vai ficando maior do que o planeta Terra. Você vai indo lá para o espaço. Vai visualizando o espaço como se fosse uma noite estrelada. Você vai visualizando, vai sentindo a temperatura, aquele sentimento leve de estar num ambiente que é inóspito, né? É um ambiente que não tem o mal, não tem a dor. Vá sentindo como é estar nesse ambiente livre de dores, frustrações, medos, angústias. E você vai crescendo cada vez mais, expandindo, passando por luzes claras, multicoloridas, como se você estivesse fazendo um passeio. E você vai olhar, você vai ver lá embaixo, bem pequenininho, o planeta Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea. Você vai subindo, atravessando um portal de luz branca, iridescente, a camada da energia suprema, da consciência suprema, do princípio inteligente, que é a causa infinita de todas as coisas. O Criador primordial, Deus, o Pai maior. Você vai acessando essa frequência de luz, ela vai envolvendo a sua glândula pineal, a sua hipófise, vai envolvendo os seus olhos, vai envolvendo os seus ouvidos. E você vai sentindo toda essa luz descendo pelo seu pescoço, tronco, quadril, pernas e pés. E agora você vai concentrar bastante energia no centro do seu peito. E mentalmente você vai caminhando por esse centro de luz. Você segue caminhando nesse centro de luz e você vai sentindo a sua caminhada nesse centro de luz. Você vai sentindo como se você estivesse literalmente andando nas nuvens. Como se você estivesse literalmente andando sobre as nuvens. E você vai avistar à sua frente um grande templo de luz violeta. Imenso, como se fosse um grande castelo, um grande templo de luz violeta. E você vai caminhando de encontro a esse templo. Quanto mais você caminha de encontro a esse templo, mais as suas dúvidas, medos, inseguranças, frustrações, tristezas, mágoas, ressentimentos vão sendo imediatamente cancelados. Você vai caminhando e se aprofundando, se aproximando ao encontro desse centro, desse templo, desse castelo violeta. E todos os seus medos, dúvidas, frustrações, mágoas, arrependimentos, tristezas, desânimo vão sendo imediatamente cancelados. Agora você respira fundo na porta desse templo. Vá observando o tamanho do portão desse templo, o tamanho das paredes desse templo. É um templo gigante. E você já tem no seu coração uma certeza, uma leveza de que todas as suas dores, dúvidas, medos, inseguranças, frustrações, todo desânimo vai sendo imediatamente cancelado agora. Então você respira fundo, você vai se colocando à frente desse templo, você vai abrindo a porta desse templo e você vai entrando nesse templo. Você vai entrando nesse templo. Vai acessando esse templo, você vai entrando nele, vai observando como ele é lá dentro. Ele tem luminárias, ele tem um amplo saguão, muito bonito. Vai observando a mobília, os objetos, vai observando. Esse templo é o templo de Saint-Germain, do mentor, do mestre espiritual que está auxiliando o mestre Jesus na transição planetária. E ele vai agora passar para você códigos, as chaves da felicidade, para abrir todos os portais interdimensionais que estão colocando véus que te impedem de perceber os melhores e mais elevados caminhos para a evolução da sua vida e da sua alma nessa nova era.
Você vai recebendo. Vai observando que tem à sua frente uma mesinha. E essa mesinha tem um baúzinho. E você vai pegando, abre esse baú, você vai retirar uma chave dourada e violeta. Essa chave dourada e violeta tem os códigos da felicidade para abrir portais interdimensionais que vão te trazer a consciência da sua missão, do seu propósito, do seu desenvolvimento. E você vai colocando essa chave no seu coração. Você respira fundo, o seu coração vai vibrando, irradiando 360 graus num grande globo de luz violeta para todo o seu corpo. Vai fazendo uma profunda reprogramação no seu DNA, trazendo novas frequências do DNA da nova era. Você vai sentindo um tubo de luz que vem do topo e um tubo de luz que vem do centro da Terra. E esses tubos de luz se encontram no seu coração, vão irradiando na sua mente, na sua garganta, no seu coração, no seu estômago, no seu abdômen, na sua parte íntima. E você é totalmente envolvido por pura luz, pura luz. E você vai sentindo todo o seu corpo, vai recebendo, como se cada pontinho, cada célula do seu corpo fosse um pontinho de luz. E cada pontinho de luz desse é ativado por Deus agora, nas frequências da nova era. Como se você ao mesmo tempo acendesse diversas luzes de Natal. Então você vai visualizar isso em 3, em 2, em 1. Então você vai respirando fundo, vai sentindo essas luzes expandindo cada vez mais, expandindo cada vez mais, expandindo cada vez mais. Você vai agora mentalmente caminhando para dentro do seu coração. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda. E você vai caminhando para dentro do seu coração, naquele vórtice de luz que vai abrindo o portal para a sua alma. E você vai agora entrar no centro do seu peito, no seu coração, no jardim da sua alma. E no jardim da sua alma você vai visualizar uma versão sua, da sua criança interior. E você vai visualizar na sua criança interior, em alguma parte do corpo dela, tem uma mancha de um sofrimento que a sua criança interior passou. Você vai olhar essa mancha da sua criança interior. E você vai trazer na sua mão esquerda a energia do seu coração. E você vai colocar a sua mão esquerda exatamente em cima dessa mancha. Caso sejam muitas manchas ou você não esteja vendo nenhuma mancha, você coloca a sua mão no coração da sua criança interior. E você vai passando toda essa energia de paz, de amor, de transformação. E você vai curando a sua criança interior. Então você vai dizer agora para a sua criança interior: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você vai continuando passando energia positiva para a sua criança interior. Diga a ela: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Você respira fundo, comprando o controle do seu corpo, e diga à sua criança interior: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E agora a sua criança interior, ela sorri para você. E ela sorri para você e ela se transforma em pura luz. E nessa luz se reestabelece toda a psicologia, se restaura toda a capacidade de utilizar essas chaves da felicidade para te trazer clareza e sabedoria. E agora então você abraça a sua criança interior e fala no ouvido da sua criança interior: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E você abraça no abraço gostoso. E a sua criança interior se integra em você. Cabeça com cabeça, ombro com ombro, braço com braço, tronco com tronco, quadril com quadril, perna com perna, pés com pés. Então você respira fundo. Você vai sentindo toda essa energia, toda essa psicologia restaurada, toda a restauração da sua capacidade de utilizar aquela chave que você encontrou no tempo para o seu benefício, para te trazer felicidade,
clareza e sabedoria. E você vai agora seguindo e caminhando pelo jardim da sua alma. E você vai se percebendo que quanto mais você caminha pelo jardim da sua alma, mais luz você vai sentindo crescendo no jardim da sua alma. Você caminha no jardim da sua alma, você cresce 10, 20, 100 metros e o jardim da sua alma vai crescendo, se expandindo. E toda essa luz que está em você vai saindo pelos seus pés e vai irradiando no solo e vai envolvendo toda a natureza. Todas as flores, frutos, árvores, moitas, galhos, grama, tudo vai se tornando pura luz e vai se refrequencializando nas frequências do DNA da nova era. Tudo é luz, tudo é ascensão, são vibrações positivas. E você vai agora caminhando para uma ponte ao futuro, onde você vai acessar uma oportunidade de transmitir aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus parentes, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria para viver feliz e livre, para cumprir a sua missão, o seu propósito. Então você caminha, eu vou contar até 3. No 3 você vai abrir a cortina do seu futuro. 1. Você vai caminhando confiante e feliz. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você se sente mais confiante, mais feliz de caminhar para o seu futuro. E 2. Você vai virando cada vez mais a página das suas dores e sofrimentos e deixando para trás frustrações, inseguranças, dores e angústias. E 3. Abre a cortina, confiante, feliz. E a partir de hoje, cada dia mais, você vai ter mais coragem de viver o seu propósito. É leve, tranquilo e permitido viver o seu propósito. E você já sabe como viver o seu propósito. Então você abre essa cortina e você vai vendo o que você vê. Quais são as imagens, cores e movimentos que você vê quando você abre essa cortina. Quem é você nesse momento? Quem são as pessoas que estão sendo tocadas com a sua sabedoria? Vá observando isso, vá observando imagens, sons, cores, sensações. E você começa a trazer uma nova consciência cósmica para você. Cada dia mais, a partir de hoje, você começa a entender o seu papel na sua vida, na sua família e na sua transição, na transição planetária. Então você respira fundo. Vai sentindo todo esse poder, toda essa vida. E você vem trazendo que já fazem parte de você. E você vai retornando. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, cada vez mais, todos esses novos sentimentos, essas novas sensações vão aflorar nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Você vem retornando e a partir de agora, todos os dias, a todo momento, todas essas novas capacidades, essa felicidade, essa clareza, essa sabedoria vão cada vez mais aflorar nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, te guiando para a materialização deste cenário. Você vem retornando e você vai observando seus sentimentos e sensações, como você vai trazer e adaptar essa visão que você teve para o seu cenário de vida, para traçar as suas metas, seus objetivos. Então você respira fundo. E eu vou contar até 3, somente no 3 que você vai voltar totalmente para o momento presente. 1, vai sentindo um sentimento de realização crescendo cada vez mais em você, todos os dias, a todo momento. E 2, você vai sentindo que você utiliza todo esse poder, essa capacidade na melhora da sua vida, na melhora da vida das pessoas próximas a você e na melhora de todo o projeto da nova era no globo terrestre. E 3, vá abrindo os olhos, feliz, para viver uma nova vida, para viver um novo dia. Como vocês estão? Contem pra mim. Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Depois eu vou salvar a live. Assiste pelo menos a meditação inteira, tá? Acho que faz uns 10 minutinhos que a gente começou. Você vai até o final, volta no começo da meditação e faz. Como é que vocês estão? Contem pra mim, aproveitem assim. Podem abrir os olhos ou mexendo braços, pernas,
vão mexendo o corpo todo, aproveita essa energia gostosa de luz do seu coração e conscientemente vá vibrando pela sua casa, pelos seus familiares, por todos os seus projetos atuais, que a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unam nesse momento e vão trazendo ideias para todos os seus desafios do dia a dia, toda a dinâmica do seu dia a dia, trazendo ideias de melhores processos, ideias de melhores oportunidades, ideias de melhores comportamentos, que tragam novas ideias e novas percepções, uma profunda renovação, alinhada aí com as frequências da nova era. Como é que vocês estão? Vão me contando, vou fazer aqui uma leitura final aqui pra gente. Gente, não tem como, eu abri o evangelho, eu vou ler, tá? Os trabalhadores da última hora. Abri aleatoriamente, falei, vou abrir o evangelho, se tiver uma mensagem bacana eu vou contar. Vamos lá, pra gente fechar aqui. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, tem tudo a ver com o que a gente falou na segunda parte da nossa aula. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. Ou seja, ele foi saindo e pegando as pessoas lá e contratando as pessoas para trabalhar na vinha dele. Saiu agora, saiu mais tarde, saiu depois do almoço, saiu no meio da tarde, saiu no final da noite. Olha lá. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer. Ele disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. Ou seja, se ninguém chamar, eu não vou atender. Fica aí a dica. Olha só, o quanto é importante que as informações, as boas informações, as boas comunicações fluam para que as pessoas, os olhos que estão prontos para ouvir, comecem a ouvir. E os olhos que estão prontos para ver, comecem a ver. É aquela história, né? O mal é a ausência do bem. E muitas vezes as pessoas fazem o mal, não porque elas aprenderam o mal em si, mas porque elas estão agindo instintivamente, sem direção e qualidade nas suas ações, e elas simplesmente não foram ensinadas a fazer o bem. Isso não justifica, óbvio, mas é importante a gente entender que o problema não é os que fazem os maus, é a falta de ação dos que deveriam estar fazendo o bem. Então, olha a importância, se nós nos julgamos pessoas boas, a importância de nós praticarmos ativamente o bem, né? A gente precisa multiplicar o bem para poder perpetuar o bem. Então, à tarde tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós o tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela sua jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? Olha lá. E o vosso olho é mau. Porque eu sou bom? Ou seja, você está soltando esse veneno aí só porque eu quero ser bondoso e generoso com esse trabalhador que trabalhou só 1 hora e você trabalhou 10 e ganhou a mesma coisa? E você fala assim: ai, mas nossa, não é injusto. Gente, a parábola é uma analogia ao momento que nós estamos vivendo aqui. Os trabalhadores da última hora. Deus não se importa
se é o retorno do filho pródigo, né? Deus não se importa, não, mas eu tô há 20 anos aqui rezando, estudando, e agora o cara lá se converte e ele vai ter o mesmo tipo de salvação que eu. Vai! Porque o importante é você acessar a frequência, é você desenvolver a consciência. E a gente achar que porque eu tô há muito tempo caminhando e o outro tá menos, é um egoísmo meu achar que eu tenho que ser melhor, eu tenho que levar mais longe. Não fiz mais que obrigação. A gente fazer o bem não está fazendo mais do que obrigação. Nos tornarmos pessoas de bem não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Então a gente tem que entender o quê? Que é um multiplicar. Né? Os trabalhadores da última hora, o quê? A gente viu agora os sinais dos tempos. A gente está vivendo a verdadeira seleção do joio e do trigo. Né? O joio e o trigo, para quem não sabe, eles têm a semente muito parecidas. São praticamente iguais. Só que quando você planta, o trigo dá o trigo, que é alimento. O joio não. Ele é quase como uma erva daninha, que pode até prejudicar a lavoura. Só que você só vai saber o que é trigo e o que é joio quando ele começa a crescer. Aí a hora que ele cresce que você entende o que é trigo e o que é joio. Aí você pode tirar o joio. O que significa quando a gente fala que a gente está vivendo a separação do joio e do trigo? É porque a gente está vivendo um momento onde todas as almas estão sendo convidadas a serem trabalhadores da vinha de Deus, da vinha de Cristo. Então, aquelas almas que estiverem, que fala aqui, né? Mas eu não fui porque ninguém me convidou. Então, aquelas almas, quem é que convida? É o Espírito Santo, gente, tá? O que a gente fala, o que a gente faz é um exemplo. Mas a pessoa que vê o exemplo na gente e decide tomar uma decisão, de aceitar, reconhecer Jesus na sua vida, por exemplo, de seguir um estudo, por exemplo, ela vai aceitar a partir do momento que o Espírito Santo tocar o coração dela. E eu faço questão de frisar isso, porque a gente não tem que pedir para fulano mudar, para fulano aceitar, para fulano ser do outro jeito. A gente tem que pedir para o Espírito Santo tocar o coração e a mente daquela pessoa. Tá? Então, se tem uma pessoa da sua convivência que você sabe que está no caminho errado, que você sabe, ou às vezes está com problema de saúde, peça para o Espírito Santo atuar naquela pessoa, tá? Que é ele que faz a transformação. E aí o que acontece? Tem uma coceira aqui atrás. Então o que acontece? Pra gente fechar. Nós estamos vivendo esse momento. Quanto mais almas forem salvas no despertar da consciência, na prática do bem, é melhor. É melhor, porque somos todos filhos de Deus. Então, saibamos nós também sermos bons trabalhadores de Deus, saibamos nós também sermos instrumentos para que nós sejamos as pessoas que vão chamar aí algumas pessoas para Deus. Mas eu não tenho nem tempo, Ivete, de fazer o que você está fazendo, por exemplo. Mas não precisa, nem todo mundo tem a vocação, tá? Mas você vai fazer isso sendo você a transformação que você quer no mundo, sendo você o exemplo da prática do bem, das boas virtudes, sendo uma pessoa que defende, mas não com um moralismo de julgamento, com um moralismo de boa conduta, de caridade, de fraternidade, de docilidade. Lembra, a gente falou da nossa última live da Maratona Quaresma Espírita? A afabilidade e a doçura. E a gente vai se esquecendo disso. E por fim, lembre-se que você é muito importante para Deus. Você é especial para Deus. Isso não é papo motivacional. Porque cada um de nós é essencial. Um oceano não existe sem cada gota que tem dentro dele. O que faz o oceano ser um oceano são os bilhões, trilhões, quadrilhões de gotas unidas. E é isso que nós somos. Tá? Nós somos todos gotas do mesmo oceano de Deus. Então, somos simples, ao mesmo tempo somos extremamente importantes e relevantes. Então, o que eu desejo a vocês é uma excelente semana, onde você possa cada dia mais reconhecer, principalmente nos seus momentos mais desafiadores, o seu valor, a sua força, a sua fé, a sua conexão com Deus. Então, permita que isso vá fluindo através de você. Lembre-se de elevar o seu pensamento a Deus, de se colocar perante a Deus em oração. Ou às vezes você está lá dirigindo, fazendo alguma coisa em casa, trabalhando, bateu um pensamento assim, entrega para Deus, mentaliza assim, você entregando assim para Deus. Deus, entrego para você, eu tenho feito isso bastante. Eu vou entregar para você esse problema. Você me ajuda a encontrar essa solução.
E aí o ajudar não é que ele vai trazer a solução, mas vai ajudar você a ter a clareza nos seus pensamentos para você conseguir encontrar as soluções. Tá bom? Eu amo vocês, eu quero agradecer mais uma vez quem tá sempre aqui comigo, as pessoas novas que chegaram. Luciana, seja muito bem-vinda, dá uma olhadinha no meu feed, tem os meus canais aí das principais plataformas, tem várias lives sobre espiritismo, se você gostar, dá uma olhada, depois me manda um direct para fazer um feedback e venha participar. Toda terça-feira, às 6 horas da manhã, nós temos as lives de estudo do espiritismo e toda sexta-feira nós temos as lives de mentalidade e performance. A primeira live de mentalidade e performance eu já tirei, porque ela vai entrar de bônus de um curso que eu vou lançar agora essa semana. Gente, amo vocês, gratidão 1 milhão para vocês e vamos em frente. Graças a Deus, tá bom? A semana que vem tem mais. Qualquer coisa vocês mandem mensagem ou no direct, ou no grupo, naquele grupo maior, no grupo menor, a gente vai se falando. Gratidão 1000. Quem estiver assistindo essa live gravada, lembra de comentar depois, curtir, compartilhar com alguém, tá? E aí lembrar, a Diva, gratidão, a Luciana, ok. Lembrar que eu faço os atendimentos de radiestesia, a mentoria fechei agora. Quem quiser agendar, só me chamar no direct. Inclusive eu tô pensando, provavelmente vou diminuir aí em maio os atendimentos. Então quem quiser conhecer já aproveita. É isso. Beijo grande, gente. Amo vocês. E tchau. Tchau, 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 tchau. Até sexta, que tem a nossa live de mentalidade e performance, tá bom? Beijo.